final, quem é João Alberto Cherubini? João Alberto Cherubini, eu tenho 58 anos, sou sócio-diretor da imobiliária BM Florianópolis, sou casado, sou pai de 2 filhos e desses meus 58 anos eu tenho 35 anos dedicados ao mercado imobiliário. Legal. Uma profissão que julgo apaixonante, desde que adequadamente executada. Boa. João, conta um pouquinho mais dessa trajetória, como é que você chegou, como é que a BM chegou, conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei a trabalhar aos 23 anos, né? E comecei a trabalhar numa empresa que ainda atua aqui em Florianópolis, que é a Pirâmides, né? Pirâmides Comércio de Imóveis. Com quantos anos você começou no mercado 23 imobiliário? anos. 23 anos, Isso. olha isso. 1989. Olha, E... então você acompanhou a Florianópolis crescer no mercado imobiliário? Seguramente, né? A Florianópolis teve uma expansão bastante grande anterior a mim, lá nos anos 70, mas depois ali para cá muita coisa mudou, né? Muita coisa aconteceu. Então eu comecei a trabalhar, né, com 23 anos com o Paulo Azevedo, na imobiliária Pirâmides. Do Paulo Azevedo até hoje nós somos parceiros de negócio, ele é sócio aqui da BM e desenvolvemos muitas coisas, né? Com 4 anos trabalhando como corretor, ele me convidou para ser sócio de uma filial da Pirâmides. Criamos essa filial aqui, né? Depois tivemos outras lojas, fomos para Itajaí, fomos para Curitiba, fomos para Joinville. Em Curitiba nasceu a BM Curitiba e depois, em 2018, nós resolvemos então desenvolver a marca BM aqui em Florianópolis. Então, de lá para cá, a gente vem nessa trajetória aí que julga bastante exitosa, né? Hoje a gente está com 3 equipes de venda, temos 34 corretores nesse momento e queremos continuar durante um bom bocado de tempo, né, nessa mesma trajetória, como eu disse, fazendo a corretagem da maneira mais adequada possível. Que legal, João. E falando nisso, o que orienta a BM? O que norteia a atuação na BM? Então, a gente se orientou muito fortemente assim, para fazer parcerias com as grandes incorporadoras, né, de Florianópolis, da grande Florianópolis, né, está incluso aí a cidade de São José, e, né, criar uma parceria muito forte com corretores associados, né, que a gente julga assim, né, verdadeiramente comprometidos com a produção. Nós não temos foco na quantidade de corretores, né, não queremos ser a maior imobiliária em número de corretores, mas sim ter gente, né, que se conecte, né, com essa nossa maneira de enxergar, né, como fazer a corretagem, né, da maneira como a gente julga verdadeiramente adequado a fazê-la. É difícil a gente ter alguém que tem essa visão tão ampla de mercado, que nem você já acompanhou aqui. João, qual é a tua visão dessa evolução do mercado imobiliário? O que tu acompanhou em todo esse tempo? Qual é a tua visão dessa evolução que o nosso mercado viveu? Michele, o mercado durante esses 35 anos mudou muito, né? Nós tivemos aí uma grandíssima mudança com a inserção toda, né, dessa tecnologia, né, que chegou aí, tecnologia, diga-se de passagem, que nós aqui na BM fizemos uso, né, da forma mais ampla possível. Mas também muita coisa não mudou, né? Muita coisa permanece inalterada, né? Uma delas, assim, que é um cerne do nosso pensamento, é a pessoalidade, né? Acho que o mercado imobiliário, de uma maneira geral, a compra de um imóvel é um momento assim muito especial na vida da grande maioria das pessoas. E ter alguém ao seu lado, né? Ter um corretor de imóveis ao seu lado que esteja preparado para acompanhar a pessoa nessa trajetória, que esteja, né, devidamente preparado para auxiliar a pessoa nesse processo, eu acho que é fundamental. Então as tecnologias todas estão aí, a gente está totalmente, né, aberto para utilizá-las, acho que a gente vai ter grandes avanços agora com a inteligência artificial, mas sempre foi a nossa ideia não perder essa questão mais pessoalizada, pessoas sendo atendidas por pessoas. Acho que a gente teve um momento assim no mercado, parecia que isso é tudo máquina com máquina, mas eu, né, sempre me mantive firme nisso, dizendo não, gente, vamos continuar, né, na trajetória aí de que nós seremos importantes no processo e nós vamos fazer a diferença. E acho que agora cada vez mais a gente está enxergando, né, que essa decisão foi acertada, porque isso também é um grandíssimo norte, assim, né, de tudo aquilo que a gente pensa para o nosso negócio, tudo aquilo que a gente pensa como um desenvolvimento, né, e aquilo que a gente quer alcançar, né, nas coisas que a gente está fazendo através das pessoas. As incorporadoras são importantíssimas, nós realmente temos, né, nós também trabalhamos com imóveis usados, né, com imóveis de terceiro, como são chamados aqui. Essa parceria com incorporadoras são importantíssimas, mas o nosso, assim, grandíssimo capital são as pessoas que trabalham conosco, né, são os nossos corretores associados, que entendem, né, essa nossa ideia de trazer um atendimento mesmo, uma experiência de compra, né, que deixa todas as partes satisfeitas, inclusive nós. Muito bom. Eu imagino, João, que tu deva ter acompanhado nessa trajetória muitos corretores de imóveis, mas muitos, gestão e tudo mais.
Como você diria que o corretor deve se comportar hoje? Como ele deve trabalhar, conduzir? Como ele deve se comportar hoje, na tua opinião? Então, na verdade, talvez não só hoje, né, mas eu acho que a gente perdeu um pouquinho, Michele, aquela ideia que é, vamos dizer assim, a premissa básica da profissão do corretor de imóveis, que é aproximar um comprador, né, de um vendedor e fazer essa transação. Então, o que eu observo, assim, né, que tem, né, hoje talvez um comportamento muito mais focado no produto do que propriamente no comprador. E esse acho que é um ponto assim bastante grande, né, de tudo aquilo que a gente vai falar, né, nesse trabalho que a gente vai desenvolver. Né, quero também já de antemão agradecer por você ter aceitado esse convite ainda de participar desse trabalho. Eu acho que vai nos auxiliar muito para a gente poder falar assim de uma maneira diferente daquilo que está sendo falado no mercado imobiliário. Então, respondendo a tua pergunta, né, como o corretor deve se comportar? Como sendo um verdadeiro, né, elo entre o comprador e o vendedor, né, ser uma pessoa que tenha condições e conhecimento para, de fato, orientar, né, o comprador nessa sua trajetória de compra. Eu vejo, né, e uso um exemplo assim que é o exemplo dos médicos, né? O que a gente espera quando a gente vai procurar um médico? A gente espera que ele nos acolha, né, que ele entenda exatamente os porquês nós o estamos procurando, que ele nos examine, que ele faça uma anamnese a respeito, né? Ele vai lá, o bom médico pergunta lá os teus antecedentes, vai lá na tua família, se for o caso, requisita alguns exames, para só então dar o remédio. No nosso caso, o remédio seria a indicação de um imóvel adequado para essa pessoa, né? Não é possível, né, e isso é um inconformismo meu mesmo, de ver que o mercado imobiliário esteja sendo muitas vezes tratado de forma generalizada, né? Tudo é oportunidade, tudo é para tudo, tudo é para todos, e é exatamente isso assim que a gente busca e vai buscar desmistificar. O que nós pensamos aqui? Que nós temos hoje, né, uma série de produtos que atendem desde o investidor até quem vai morar, nos mais diversos segmentos, nas mais diversas faixas de preço. O que nós precisamos? Que a pessoa que tem conexão com o mercado imobiliário de Florianópolis, que pensa em comprar alguma coisa em Florianópolis, aliás, a pessoa que pensa em comprar um imóvel, se for para investimento, pensa em Florianópolis. Florianópolis é uma cidade magnífica, que valoriza muitíssimo, né, e que a gente pode realmente, né, gerar assim, né, grandes interesses, né, por Florianópolis através dos imóveis que a gente tem aqui, que a gente oferta. Então, o que a gente quer? Que as pessoas venham falar conosco, né? Hoje nós temos aí, que acho que joga muitíssimo a nosso favor, a possibilidade de fazer reuniões online. Qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, Michele, qualquer lugar do mundo, né? A pessoa no conforto da sua casa, no momento que ela tenha lá no seu trabalho, e a gente está aqui disposto e preparado para ter essa conversa. E através dessa conversa, né, voltando ao exemplo do médico ali, através de uma anamnese, né, entender o que a pessoa busca, o que a pessoa precisa, para daí depois nós recomendarmos alguma coisa, se for o caso. Porque eu admito, inclusive, o fato de que nós, no final dessa conversa, a gente diga, olha, eu não tenho condições de te atender, eu não tenho o imóvel que tu procura, e está tudo bem. A gente está aqui para isso, essa é a nossa profissão, a gente está o dia inteiro dedicado a isso, e realmente assim, né, o meu pedido, vou pedir isso ao longo do vídeo, né, tem interesse em imóvel, nos procure, vamos conversar, né? Nem sempre vai sair negócio, mas sempre vai sair um bom relacionamento, né, sempre vai ser uma boa conversa. João, que esse é o melhor primeiro passo. A pessoa vai começar a se interessar por um imóvel, tem condições de investir, quer fazer um upgrade, deve acontecer muito de vocês receberem clientes fazendo upgrade. Olha, lá atrás comprei um apartamento, está pequeno, né? Esse tu diria que é o primeiro passo? Sem dúvida. O primeiro passo é uma conversa, né? É claro que nós continuamos anunciando nossos imóveis, né? Ofertando diretamente os imóveis, tentando atrair nossos clientes pelas nossas ofertas. Mas a grande maioria, né, assim, o nosso dia a dia nos diz que várias, diversas vezes a pessoa nos procura por um imóvel e descobre que aquele não é o imóvel adequado para ela. Exatamente, né? isso. Então a sugestão é, nos procure por uma conversa, né? Venha conversar conosco. Na medida em que a gente converse, daí sim, porque o mesmo imóvel, ele pode atender a necessidade de uma pessoa e pode não atender a necessidade da outra. Uma generalização que eu acho que está banalizado no mercado, essa história de que a valorização. No mercado imobiliário é preciso que a gente entenda que quando a gente fala assim, tal cidade valoriza tanto. Vamos desconstruir isso. Boa. Eu até ia te fazer essa pergunta. Eu imagino que deve vir cliente, ou investidor ou comprador. João, e qual é o imóvel que mais valoriza? Qual é o tipo de imóvel que mais valoriza? E quer esse caminho. O que tu diz sobre isso? Então, na verdade, a gente precisa desconstruir isso daí. Né? Florianópolis, né, medida numa média, valoriza aí 15% ao ano. É verdade. Né? Agora, de que bairro estamos falando?
Dentro desse bairro, de que rua estamos falando? Dentro dessa rua, de que condomínio estamos falando? Dentro desse condomínio, de que prumada estamos falando? Dentro dessa prumada, de que andar estamos falando? De que acabamento estamos falando? De sem tudo dúvida, envolve, né? Daí né? do condomínio, do acabamento, né? Da tipologia. Olha só. Porque dentro do mesmo condomínio, tem prumadas que são desejadas, que tem gente esperando que vague algum apartamento para poder comprar. E tem prumadas que, infelizmente, tem mais dificuldade, tem menor demanda para elas, né? Então, só mesmo o conhecimento de um corretor bem preparado vai poder dar uma indicação pontual do que é adequado comprar. Porque imagine o seguinte, Michele, digamos que o centro de Florianópolis, né, é um local muito valorizado e que vai continuar valorizando, os terrenos cada vez mais raros. Até fazendo uma parte nessa questão do terreno é bem interessante. Legal. E isso responde uma pergunta assim, se essa valorização vai continuar, se os preços continuarão subindo. Quando eu comecei a trabalhar, né, tem negócios na área imobiliária que são feitos, né, por troca por área construída. Né? Então, tu tem um terreno, eu tenho interesse em que eu sou construtor, eu digo, olha, vamos fazer negócio aqui. E quando eu comecei a trabalhar, o construtor pagava para o dono do terreno 10% de tudo aquilo que era construído. Você, como dono do terreno, recebia 10%, né, da área construída ali. Hoje a gente já tem negociações em Florianópolis, 20% é normal. Já temos negociações a 25% até a 30%. Então, tu imagine que não tem como o preço retroceder, o preço vai continuar subindo, né? Então, quando a gente entende que tem uma valorização que é geral, bacana, estamos diante de um cenário, né, que é tranquilo. Mas quando a gente vai particularizar essa valorização, é evidente que tem locais que têm características diferentes. Tem locais que já estão, né, mais valorizados, que já são locais mais consolidados, e que daí tu tem que ter um nível de atenção, né, para poder se valer dessa valorização naquele local. Em contrapartida, tem locais que não estão tão ainda popularizados, vamos dizer assim, né, que já não são ainda tão conceituados para o mercado imobiliário, mas que têm um grande potencial de crescimento e que talvez até te oferte uma valorização maior. É preciso entender também em que momento a pessoa está. Né? O imóvel, hoje a gente tem imóvel aqui de, sei lá, 400, 450 mil reais. Né? Mas tem formas de pagamento diferentes. Né? Tem alguns construtores que admitem receber 40% desse valor até entrega e o restante como financiamento. Legal. Né? Vamos pensar num prazo aí de 24 meses. Já tem construtores que não, que só admitem receber tudo até entrega. Mais uma vez, é preciso que nós conversemos com cada um dos compradores de forma particularizada para que a gente entenda qual é o momento da pessoa, qual é o nível de investimento que quer fazer, o que de fato quer com esse imóvel. Eu até arrisco dizer assim que dos nossos compradores aí, a grande maioria deles não são investidores. Eu até uso uma expressão um pouquinho diferente, eu digo que são poupadores. Que legal. Que usam o imóvel para fazer poupança, né? Para criar patrimônio, para ter renda, né, passiva lá na frente. Mas tem bastante gente que nos procura e diz, eu quero comprar um imóvel para investir. E quando a gente começa a conversar, lá no fundo ele diz, olha, eu estou investindo, mas veja bem, lá na frente tem um filho meu que talvez vá para Florianópolis fazer faculdade, né? A gente tem aqui em Florianópolis, né, a UFSC, né, que é uma universidade, né, muito consolidada, renomada. Nós temos a UDESC. Então é natural que muita gente do interior ou até de outros estados procure Florianópolis, mas lá no fundo, né, ele se dizendo um investidor, que não deixa de ser, evidentemente, mas ele na verdade está pensando em ter uma segunda utilização para aquele imóvel. E aí é preciso que a gente entenda, porque isso vai determinar onde a gente vai sugerir a localização que a gente vai sugerir. A gente vai determinar se esse imóvel vai precisar ter garagem ou não, né? Simplesmente for para locação, talvez não precise. Mas se a pessoa disser, não, mas lá no futuro talvez eu tenha interesse de utilizar esse imóvel, né? Eu moro numa casa grande, eu estou pensando que talvez lá na frente eu já possa ir para um apartamento menor, e aí, né, quase que invariavelmente a pessoa vai querer que esse imóvel tenha uma garagem. Então, de novo, nós temos, e é a nossa proposta mesmo, que nós tenhamos uma forma personalizada, pessoalizada, particularizada, um a um, uma conversa individual com cada uma das pessoas que tem interesse, né, em comprar alguma coisa em Florianópolis, e que daí a partir dessa conversa nós possamos sugerir de forma muito mais assertiva que imóvel serve para essa pessoa. Que pode ser pronto, pode ser em construção, pode ser novo, pode ser usado,
aí também a pessoa, obviamente, vai nos ajudar a construir essa visão do que a gente vai sugerir. Perfeito. Eu quero fazer uma última pergunta, João, porque a gente já falou disso nos bastidores, mas acho que é uma pauta bem importante. Dá pra gente dizer que investir em imóveis é um dos investimentos mais seguros do mundo? Tu diria isso, assim? Sem sombra de dúvida. E essa é uma outra questão que assim, me causa um pouco de estranheza o que está acontecendo aí, Michele, porque assim, acho que o imóvel muitas vezes ele está sendo confundido. O imóvel Vamos pensar no seguinte. Tu vai hoje num escritório desse de investimento, né, numa dessas várias agências que tem aí, né, da XP, do Banco Pactual, ou mesmo no seu banco, né, vai falar com o analista lá de investimento, ele vai traçar o teu perfil, né, ele vai te fazer algumas perguntas, que tu vai ser um investidor mais arrojado, né, ou vai ser um investidor mais conservador, né, vai admitir comprar ações ou não, vai querer, né, uma renda fixa, né, muito mais seguro. O imóvel, por sua natureza, é uma aplicação, né, é um investimento conservador. Só que eu percebo assim que o mercado está tratando isso como se fosse, olha, tu compra aqui, tu vai ganhar, né, vai dobrar o teu capital, e isso às vezes acontece, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Caramba. Mas prometer isso em todos os casos, me desculpe, todos os cenários, é né? leviandade, porque isso não acontece. Nós estamos tratando, por exemplo, de empreendimentos que nós estamos lançando agora e que vão entregar daqui a 3 anos. Que cenário eu vou ter lá na frente para prometer que essa pessoa vai revender e vai ganhar o dobro, o triplo? É possível acontecer? É possível acontecer. Em hipótese alguma eu estou dizendo que o imóvel, né, é ruim para quem compra para revender na planta. Mas é preciso que essa indicação ela seja acompanhada de uma pergunta. E se você não conseguir revender? Você está preparado para assumir o restante, o saldo devedor? Se estiver preparado, não tem errada, porque o imóvel no longo prazo, pergunte para quem você quiser, todo mundo que comprou imóvel, passado um tempo, ele diz, meu Deus, ainda bem que eu comprei, que negoção que eu fiz, que maravilha que foi, eu comprei por tanto, hoje vale tanto. Então, o imóvel, de fato, é um negócio que realmente vale muitíssimo a pena, né? Tem algumas questões, né, que estão ligadas ao imóvel que eu posso te dizer que alguns julgam ruim, eu acho que é até positiva. A gente não tem uma liquidez tão grande no imóvel. Sim. Portanto, né, tu não se desfaz dele tão facilmente, né? Em qualquer situação mínima de aperto, né? Tu usa, o que é muito bom, né? O imóvel ele tem que ser entendido como uma reserva mesmo, né? Eu gosto muito da visão patrimonialista, né? Formar patrimônio, né, criar, né, ter a possibilidade de ter renda passiva, ter a possibilidade de deixar esse bem para os seus filhos, ter a possibilidade de tirar o rendimento mensal do imóvel e continuar com o capital valorizando, porque ao longo do tempo ele continua valorizando. Então essa visão mais patrimonialista é que mais me agrada. Se a pessoa disser, eu quero comprar para revender na entrega, vamos analisar, mas não é sempre que eu vou sugerir. Não é sempre porque, repito, sugerir isso né, como se fosse praticamente entrar no mercado acionário, acho que daí é trabalhar com uma leviandade que não é o que nos norteia, né? O que nos norteia é realmente ter uma coisa mais sólida, e a gente tem daí, através desse trabalho, nós temos diversos clientes que já têm vários imóveis comprados conosco, que eventualmente revendem, né, renovam um pouco, mas que estão formando, né, tem uma visão mesmo de formação de patrimônio, que essa, não tenho dúvida, é um negócio que prospera sempre, né? Então, eu sou entusiasta do imóvel, não poderia deixar de ser. Imagina. Acho que, né, assim, quem tem uma grande parte das suas reservas em imóvel cria para si e para sua família uma segurança muitíssimo grande, e a gente aqui na BM tem muita coisa que vai nesse caminho. Não precisamos, né, correr risco, né? A gente tem um caminho seguro a trilhar, né? E a gente vem trilhando esse caminho seguro durante um bom bocado de tempo. Então, de fato, né, assim, essa ideia da gente transmitir isso, né, de forma mais ampla, acho que pode, né, gerar muitos negócios favoráveis para nós, evidentemente, né, que é o nosso negócio. Nós estamos aqui para vender, nós vivemos de venda, é a natureza do nosso negócio, mas nós vivemos de venda de qualidade. Nós vivemos de venda com qualidade, né? Venda com qualidade para a construtora, venda com qualidade para o comprador, venda com qualidade para nós, e isso, né, tem nos feito chegar até aqui, e a gente espera que a gente seja muito longevo ainda, né? Que a gente vá ainda muito longe nessa trajetória.
João, para quem quer se conectar com a BM, saber como funciona, como entra em contato, como consegue conversar com vocês, eu pedi para deixar um recado final para quem está assistindo esse vídeo. Vão vir muito mais vídeos ainda, né? A gente vai bater mais papo sobre vários temas do mercado imobiliário, mas quero que tu faça um convite para quem tem assistido a gente para se conectar com a BM. Perfeito. Então, eu deixo aqui o meu recado final, dizendo: nos procure com um único objetivo, da gente ter uma conversa, entender verdadeiramente, né, que tipo de imóvel tu está procurando, né, o porquê que está procurando Florianópolis, poder falar mais da cidade, né, das várias coisas que estão acontecendo aqui. Florianópolis passa hoje por muitas mudanças no mercado imobiliário, então o meu recado é: venha conversar conosco, a gente está aqui esperando, preparado para ter essa conversa, e vai ser um prazer, né, poder conversar e chegar juntos à conclusão de que imóvel é o imóvel ideal para cada um dos que nos procurarem.